O nosso tema hoje é o desafio de fazer vídeos para as redes sociais. Nós convidamos, então, a Morize Domingues, que atualmente está trabalhando como assistente virtual. Até anotei a palavra porque eu tinha anotado errado, eu tinha chamado diferente. A assistente virtual. Então, para que ela nos conte um pouquinho dessa história, dessa aventura, dessa mudança na profissão, de profissão que ela fez. E, principalmente, qual é a proposta hoje? Qual é a proposta da Buenas essa semana? Trazer casos reais, pessoas que realmente começaram a botar a mão na massa, começaram a fazer seus vídeos e, na prática, que dificuldades encontraram? Porque muitas vezes a gente fala da teoria, fala como é que é fazer vídeo, como é que não é, mas e na hora de botar a mão na massa? E na hora de fazer mesmo? Que dificuldades a gente encontra? Como é que o que acontece na hora da prática? Nossa proposta, então, hoje é conversar com a Morize sobre as suas dificuldades, sobre os desafios que ela enfrentou quando começou a fazer vídeos, porque ela não era da área da comunicação, ela não era da área do marketing digital, ela fez uma mudança na sua carreira, ela era da área da química, começou a fazer montou uma empresa, teve problemas, não conseguiu, a empresa não pôde, por uma questão técnica, não pôde funcionar do jeito que ela tinha planejado. E como ela estava fazendo curso na área de marketing digital, na área da internet, ela resolveu se aventurar e começou a fazer para si e viu que era possível ajudar outras pessoas. Então ela começou a ajudar outras pessoas a desenvolverem suas redes sociais aí. E nisso se deu conta que tinha o empecilho do vídeo, porque muitas vezes, muitas pessoas que começam a trabalhar nas redes sociais se dão conta que fazer vídeos exige algumas, como é que é, acaba trancando em alguns detalhes, né? Parece tão simples, é só ligar a câmera e fazer, mas na hora de edição, na hora de planejamento, na hora de montar cenário, montar iluminação, são pequenos detalhes que fazem a diferença no produto final. Então a Morize fez o curso conosco, Descomplicando Vídeos, e por isso a gente fez o convite para que ela participasse hoje, falando justamente dessa trajetória, dessas dificuldades que ela encontrou ao colocar a mão na massa, para que a gente possa falar sobre isso mesmo, sobre essa questão da prática. Porque muitas vezes a gente vem aqui e a gente fala sobre a teoria. Ah, como é que funciona, como é que se faz, como é que não faz. Tá, mas e quando eu começo a fazer? Que dúvidas surgem? Quando eu começo a editar, eu que comecei a editar faz pouco tempo, sei bem que problemas surgem na hora da edição e surgem só na hora que a gente vai fazer. A teoria é muito legal. Mas e na hora da prática? E o que eu aperto aqui mesmo? Que teclado que eu puxo? Qual é o atalho? Como é que eu faço isso? Me uso como exemplo porque vira e mexe eu tô, Fabiana, como é que é mesmo isso aqui? E Fabiana, e agora isso aqui que eu fiz, como é que eu desfaço? Eu não sei desfazer. Então, é na prática que a gente tem a percepção real das coisas, né? Não adianta só a teoria. Ó, vamos ver agora. Vamos ver se agora vai dar certo. Oi, oi. Oi, oi! Então, hoje Olha, deu meu certo. celular, então, Teu celular te boicotando, viu só? Então, não é? hoje, muito Vocês bem. me escutam bem? Eu tô ouvindo bem, eu tô ouvindo bem. Fabiana, como é que tá chegando o áudio? Aqui tá tudo certo. Então, Morize, eu comecei assim muito por cima a falar sobre quem era Morize, né? Comentei que tu tinha feito uma transição na carreira, que tu tinha feito uma mudança aí nos teus projetos, mas antes da gente começar a falar de mídia social, de vídeos, gostaria que tu te apresentasse, né? E falasse um pouquinho dessa, e contasse, compartilhasse com quem está nos acompanhando. Hoje nós temos audiência também no Facebook, então a gente está aqui no Instagram e no Facebook também. Então a transmissão está nos dois canais. Compartilhasse um pouquinho com os nossos espectadores aí essa tua trajetória, essa mudança. Até para também, em tempos hoje, o que eu vejo hoje? Muita gente buscando uma alternativa nas mídias sociais ou em busca de entender mais o que é esse bicho, né, digital que tem aí, o que dá para tirar de proveito desse negócio. Então, queria que tu começasse te apresentando e contando um pouquinho da tua trajetória. Eu sou formada em Química Industrial já há alguns anos. E na época que eu estava fazendo faculdade,
eu comecei a empreender, comecei a fazer cosmético artesanal. E eu quis profissionalizar isso. Meu sonho era virar uma empresa, uma fábrica, enfim. Mas a legislação de São Paulo, que é onde eu moro, não me permite ser MEI, porque seria artesanal e aí eu teria que montar uma indústria dentro do meu apartamento, a legislação também não permite, enfim. E aí eu tive um momento de muita frustração, porque eu descobri isso, eu tinha feito um curso do Sebrae de empreendedorismo, então estava super animada, achando que ia ser um espetáculo e tal. E aí eu fiquei muito frustrada e eu tinha comprado alguns cursos de marketing para fazer. E passei 2 dias assim de uma espécie de luto por ter falido o meu negócio e tal. Aí eu falei para o meu esposo, falei, eu vou estudar só porque tá aí, porque eu já comprei, né, para não perder dinheiro. Quando eu tive uma grata surpresa que eu comecei a me ver ajudando os outros empresários na área de marketing, nas mídias sociais, o que postar, o que não postar, o que fazer, como conversar, enfim. E aí eu, desculpa, eu resolvi fazer disso uma profissão. E foi aí que eu virei social media. Aí eu fiz outros cursos, então já estou há 5 anos mais ou menos estudando marketing, aplicando isso nas mídias dos meus clientes. E foi muito gostoso, porque eu descobri uma coisa que eu adoro fazer, né? Que tem a ver com a minha área científica, que é a de pesquisa, de correr atrás, de estudar e tudo mais. E tem a ver com o criativo, eu sempre fui uma pessoa voltada para o artesanato. Então, eu acabei unindo as duas coisas numa profissão que não se tem o peso da seriedade da profissão do cientista, né? Uma coisa mais leve, e que eu passei a amar o que eu faço hoje, né? E trabalha em contato direto com pessoas, trabalha com a comunicação muito forte, né? Também exercita esse teu lado também de colocar, de se comunicar com as pessoas, de levar a informação, de ajudar as pessoas. Porque o que eu sempre reparei desde o início, desde que a gente se conhece, essa tua preocupação em ajudar as pessoas, em dar dicas, dar sugestões. Mesmo para quem não é teu cliente, tu trabalha muito nessa parte de ajudar as pessoas a enxergar o todo, a melhorar o seu produto, a melhorar alguma coisa que não está, que pode ser melhorada, que as pessoas possam tirar mais proveito do que elas já estão fazendo nas redes, né? Então tem esse lado também da Morize e se destaca bastante, né? É. Eu acho que quem tem o conhecimento tem a obrigação de passar para frente. É muito, muito estranho você ter o conhecimento para si e não passar para frente, não ver a evolução dos outros também, né? Porque nem todo mundo tem as mesmas oportunidades, mas acho que quando eu estava montando o meu negócio, eu gostaria que alguém tivesse feito isso por mim, né? E eu tive ao longo de todo esse tempo, eu me lembro que eu fui uma das pessoas que investiu toda a rescisão de contrato na minha empresa, que não foi para frente, né? Então eu passei por isso, eu tenho essa experiência. E eu me Até lembro. aqui no Facebook a gente recebeu agora a Luciele Gomes compartilhou aqui que ela disse que eu também já fali, entrei em depressão, que tu não tá só, que na verdade a tua história se conecta com outras histórias de pessoas que tentaram empreender, que tinham um projeto e de repente se viram sem nada, né? Então, É, eu me lembro que eu eu estava só com R$ 1.000 da minha rescisão de contrato e eu achei uma empresa de marketing na Berrini. Olha o absurdo, na Berrini. A Berrini aqui é o centro comercial mais caro de São Paulo, né? E aí eu marquei com o dono da empresa e fui fazer uma entrevista com ele. Ele me escutou e ele falou assim para mim, olha, eu podia tirar o teu dinheiro, pegar o dinheiro que você tem hoje, falar que a gente vai investir e vai dar certo, mas não vai, porque o marketing é uma coisa que ele demora um pouco para você ter resultados, né? Quem te diz que tem resultado, você vai investir
100, R$ 200 hoje, você vai ter 300, R$ 400 de volta, tá mentindo para você, porque não é assim, né? É um processo, demora alguns meses, você precisa entender algumas coisas, enfim. E eles foram muito honestos comigo, eles podiam ter feito isso. E não E tem fizeram, eu tantas achei isso. empresas que a gente vê por aí que são que agem de má fé, né? Que iludem as pessoas que é fácil, que é simples, vendendo, seja com produto, seja com oferta, de vou fazer teu trabalho, vai funcionar, sem explicar É, para a pessoa que não é bem assim, que o processo é mais delicado, não é um resultado imediato. O resultado vem, se tu não fizer nada, não acontece nada. Tu precisa fazer para colher, mas precisa de um tempo, né, para as coisas amadurecerem. e aí eu pude ver a dimensão de onde eu estava. Era uma empresa na Berrini, que era um lugar muito caro, é um lugar ainda muito caro de São Paulo, e era uma empresa que fazia eventos para a Globo de São Paulo, em estádio de futebol, entendeu? Então, na verdade, o cara não precisava do meu dinheiro, ele tinha outros meios, outras empresas queriam gastar muito mais. Mas ele podia ter tido, né, esse olhar de, é mais um, enfim. E outra experiência muito ruim que eu tive foi que na empresa que eu coloquei o meu site na época, quando eu falei, olha, eu não quero mais, eles, ok, tudo bem, não quiseram saber o porquê, entende? E então eu resolvi que quando eu fosse trabalhar para alguém, eu ia tratar o negócio desse alguém como se fosse meu, né? Porque é muito importante isso. Você está com um olhar para todas as outras coisas, você precisa de alguém que ame o seu negócio tanto quanto você, para poder fazer ele virar uma rede social, porque na verdade o seu negócio vira uma rede social, né? Você cria amizades, você cria relacionamentos, você tem pessoas que têm conhecimentos diversos, né? Então, o negócio tem que virar uma rede social, né? Nesse momento, nós nesse período aí em que a gente se viu com uma outra estrutura, com outro desafio e com todo mundo passando por um momento desafiador, nós decidimos fazer esse horário de conversa, esse horário das lives, justamente para propor uma troca, para trazer conhecimento que a gente pudesse compartilhar. Porque nós também defendemos sempre essa questão de compartilhar conhecimento. E, claro, no teu caso, a gente já conhecia, a gente já vem acompanhando teu trabalho há um tempo, acompanhamos a evolução dos teus vídeos, desse desafio de fazer vídeos e começar a também mostrar a cara, porque também a gente sabe que é um outro desafio, né? Trabalhar com as mídias sociais, no teu caso, tu poderia fazer o teu trabalho sem aparecer, só ajudando as pessoas, e também poderia fazer essa outra parte de colocar a cara e entregar conteúdo e fazer marketing de conteúdo, que foi uma opção né, que tu fez agora, ó. Tem a Lulu de Cuiabá entrou aqui, tá falando aqui, que legal saber que nossa audiência chegando a Cuiabá também, ó. Bom, sejam bem-vindas. Itália e Chile. Ó, É, e a eu, Fabiana está me dizendo que temos também no Facebook Itália e Chile nos acompanhando aí, acompanhando a nossa discussão aí. que bacana, todo mundo aí bem-vindo, né? Sempre legal agregar. Na verdade, eu nunca tive muita vergonha de aparecer na câmera, né? Eu vim de palco, fiz apresentações em palco, então eu dançava sapateado, tudo, eu tinha essa facilidade de aparecer em palco. Mas como muita gente, eu também tive muito tabu, assim, meu rosto, né, coisas que eu não gosto na minha fisionomia, e eu achava que isso ia ser muito mais gritante do que a do que o conteúdo que eu tenho para levar, né? Voz que hoje eu sei que a voz que a gente escuta, que a nossa voz é diferente, né? Escutada e gravada. Então a gente é para todo mundo. Quando você se escuta, você fala, ai, credo, mas que voz grossa, ai, que voz de criança, né? Todo mundo tem esse tabu. E aí eu descobri algumas coisas. Então eu descobri que quanto mais eu fizesse vídeos e quanto mais eu me visse, me ouvisse nos vídeos, eu acostumaria comigo mesma.
Então estava tudo certo, porque se, na pior das hipóteses, se ninguém me assistisse, eu estava me assistindo, né? Eu estava acostumando comigo ali. Não, sabe, tu falou uma coisa que a gente ouve muito, 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 que quando eu sempre digo que nós somos os nossos maiores inimigos, nós somos os nossos maiores críticos, e essa questão de o que vão dizer, que as pessoas vão me julgar, que as pessoas, tu falou, que se não gostarem, minha voz que não fica tão legal, tal coisa que eu não gostava muito em mim. Nós, além da gente se criticar muito, nós nos colocamos também muito assim, mas e se os outros não gostarem? Né? Se os outros não acharem, ou a Lulu também está falando ali que ela também tem uma voz melosa, que estranhou no começo, que essa sensação, assim, o que vão pensar? Eu, por exemplo, quando eu faço o vivo, eu detesto me rever as lives, porque eu sei que eu gaguejo, eu sei que eu me perco, eu sei que eu começo um pensamento e aí eu não concluo. Quando eu vou olhar, eu digo, meu Deus, mas o que eu estava fazendo lá? Por que eu não terminei essa frase? Porque eu começo a frase no meio, daí eu passo para outra coisa, daí eu volto. Então, claro, nós somos muito críticos, mas muitas vezes a gente está com quem a gente está conversando, com quem a gente está se comunicando, a pessoa não tem esse mesmo olhar tão crítico, porque ela foca no que a gente está dizendo, na informação que a gente está transmitindo. Então, às vezes, é um exercício de mudar o olhar, né? E eu gostei, eu nunca tinha pensado nesse aspecto desse exemplo, que pelo menos tu estava te acostumando contigo, se ninguém tivesse te ouvindo, pelo menos tu estava fazendo o exercício proposto, né? É. E é muito bacana, porque assim, são coisas que você, na verdade, você treina o seu cérebro, né? Você não gosta da sua voz porque você nunca ouviu a sua voz como outras pessoas. Porque para mim é muito curioso que eu recebo no meu Instagram, muita gente de fora do país, né? Muito pessoal fala inglês, fala italiano, e eu não falo, eu falo inglês, falo alemão, mas eu não tenho a fluência. Eu estudei, mas eu não pratiquei, né? Não tenho essa fluência. E a gente bate um papo do jeito que dá, né? A gente usa um Google ali e tal para ajudar. E eu recebo muito elogio da minha voz, o que para mim é muito estranho. E eu converso com meu marido, falo muito com meu marido sobre isso, e eu falo para ele, nossa, que povo louco, que, né, por tanta coisa para falar, para elogiar, tem a voz, né, que é uma coisa que a gente não está familiarizado. Antes de tu dizer isso, já apareceu o comentário ali da Lu. Você fala muito bem e a voz é agradável. Para ver como às vezes é nós que somos muito críticos. Nós que ficamos colocando defeito onde não tem. A gente fica procurando achar. A gente se cobra muito. Esses dias eu estava lendo, as pessoas se cobram muito perfeição. Então a gente não quer errar nunca. Então, como a gente não quer errar, tudo aquilo a gente quer que saia da melhor maneira possível sempre, muitas vezes a gente opta por não fazer. Se a gente pensar nessa questão dos vídeos, quanta gente não faz vídeos porque não quer errar. E claro, no início, muitas vezes a gente não vai acertar sempre, vai fazer, não vai sair fazer com a maior desenvoltura do mundo, às vezes não vai sair aquilo que a gente vai olhar, puxa, podia sair melhor, mas para sair melhor eu preciso fazer mais. Para poder me soltar mais, eu preciso continuar fazendo. Né? A parte técnica também, né, Maurício? Para aprender como é que eu faço aqui, como é que eu resolvo isso aqui? Porque quando a gente estuda a teoria, parece tão simples, né? Muito. A parte de gravar, parece assim, é só gravar e editar, ok. E aí? E na hora de fazer, como é que é? É, completamente diferente. Compartilhe um pouco dessa tua experiência de mão na massa, assim, de sozinha começar a gravar e editar vídeo, assim, como é que... Na verdade, eu tive duas experiências. Assim, logo que eu comecei a fazer, inclusive uma delas foi uma conversa, eu achei muito interessante, que foi uma professora do Sebrae que falou isso. Que ela tinha uma timidez muito grande e que ela se maquiava para fazer os vídeos. Porque na cabeça dela, a maquiagem funcionava como uma máscara. Que não era ela estava por trás da maquiagem. Então eu achei muito interessante. E outra coisa também, assim, a gente estava falando de fisionomia, eu tenho uma olheira muito forte. E a pessoa em geral que tem problema respiratório tem problema, né, com olheira e tal, dorme mal. Então, eu tenho rituais para gravar vídeo, que são coisas que me deixam confortável. Porque eu acho que se você cria um ritual, aquilo acaba virando coisa do seu dia a dia. Né? Então
fica normal, entendeu? Então, por exemplo, eu não gostaria de ver a minha olheira. Então, eu cubro com base. Eu sou muito branquinha, né? Tanto que eu tô com essa camisa vermelha, devo estar gritando no vídeo, mas eu sou muito branquinha, então uma base, né? E aí eu passo um batom vermelho, porque o batom vermelho é a minha característica, é o meu, é a minha alma, entende? Assim, na minha cabeça é o que transparece para as pessoas o que eu realmente sou, que é a pessoa que vai em frente, que estuda, que se comunica, que se tiver um problema e eu não souber resolver, eu falo para você, olha, peraí que eu vou, me dá uns dias que eu vou estudar, vou ver, vou procurar, vou pesquisar. Então, acho que isso remete muito também. Acho que é importante a gente sempre ter alguma coisa no vídeo que nos mostre, que nos caracterize, sabe? Porque te traz uma certa segurança. Outra coisa também que me travou muito no começo para gravar vídeo, que a gente está acostumado a ver vídeo no YouTube que tem meme, né? Tem barulho, tem imagenzinha e tal, e eu achava que eu tinha que fazer isso também, para vingar, entendeu? Para dar certo e tudo mais. Sim. Aí eu comecei a ver vídeos que as pessoas, né, diziam que, na verdade, eu tinha comprado 9 cursos junto com o de vocês. E aí, em alguns cursos, as pessoas diziam, olha, vocês não precisam ter um vídeo espetacular, com a puta edição, começa a fazer. Mas na cabeça da gente é difícil isso, né? O começa a fazer, como que eu vou começar a fazer? Eu tenho problema de iluminação, eu tenho problema de não aceitação, eu tenho problema de um monte de coisas, né? E aí eu resolvi fazer e começar a postar esses vídeos no Instagram, no primeiro momento, antes do YouTube. Eu comecei a ver que estava dando certo, que as pessoas estavam engajando e tudo mais. A primeira live que eu fiz foi num quartinho do lado que eu tenho aqui, que é um escritório com parede grossa e uma lâmpada só. Era uma imagem, assim, de filme de terror, porque o quarto era escuro, eu não tinha luminária nenhuma, e o celular era de uma qualidade, assim, inferior ao que eu tenho hoje. Então, se eu olhava assim, era aquela pessoa branca, com aquela névoa preta, assim, em cima, porque não tinha luz nenhuma, só do quarto. E eu fiz essa primeira live para ver como funcionava. A minha ideia não era ter pessoas ali, porque não tinha recurso. No fim, ficou até uma pessoa assistindo até um determinado momento, não assistiu mais, porque tem aquela questão que vocês sempre falam, né? Que se você não tem uma iluminação tão boa, um áudio tão bom, desinteressa a pessoa, né? Não, eu Então, sempre daí... digo que, por mais que o assunto seja interessante, quando o assunto não está muito fácil de entender, as pessoas não, elas não entendem. Então, elas não é que muitas vezes elas desistem pela dificuldade de entender, de saber do que está sendo falado quando não tem qualidade, quando a qualidade prejudica a comunicação, né? Exato, então eu fui quebrando isso aos poucos. Então, assim, não gosto da minha voz. Vou gravar vídeo todos os dias e vou me ouvir todos os dias, porque eu vou passar a acostumar com a minha voz e aí dane-se se alguém não gosta. Entendeu? Tem um problema de fisionomia que eu não gosto. Então eu vou ver algum vídeo de maquiagem onde eu possa resolver isso com maquiagem. Exemplo que hoje em dia as mulheres conseguem, os homens também conseguem fazer, mas é que os homens têm um pouco mais de tabu com a maquiagem, né? E ninguém precisa saber que você está usando maquiagem. Mas hoje você consegue resolver contornos de rosto, por exemplo, com traços, né, de sombra em marrom, por exemplo, se afina nariz, engrossa nariz, diminui testa, enfim, você tem um monte de recursos que você pode aprender para colocar, e aí você vai aperfeiçoando, vai ficando melhor, né? E aí você já não liga mais se você tá de maquiagem ou não, se você tá com aquele problema que você gosta ou não. Então, chega esse momento. E aí, depois que eu resolvi a história da maquiagem, de dar uma quebrada nessa olheira e tal, que é uma coisa que eu não gosto, aí eu fui resolvendo outros problemas. Então, para falar no vídeo, qual era o tom que eu tinha que usar para
para poder ficar audível para você sem que me desgastasse muito. Depois, roteiro, quando eu tô falando muito sem uma estrutura, sem um roteiro, sem saber o que eu posso, até onde eu posso ir. Então vamos dar uma estudada no roteiro, vamos dar uma olhada. Eu fui fazendo cursos, mas as pessoas podem ir adaptando isso, conforme vai aparecendo, conforme vão aparecendo as dúvidas, ou as pessoas vindo te perguntar. Aí você sabe que se você não está tendo uma interação, mínima que seja uma única pessoa que está no teu Instagram, que está no teu Facebook e participa, isso é uma interação, né? A questão de vir mais pessoas é tempo. Com o tempo você vai conseguindo trazer mais pessoas, se for de forma Tem essa orgânica. consistência, né, Maurício? Porque as pessoas às vezes postam um vídeo agora, querem postar outro daqui a 3, 4 semanas. É tempo, nas redes sociais a gente sempre fala, né? Não adianta fazer uma vez só. É um trabalho de formiguinha. Tem que estar todo dia, tem que se doar, tem que fazer. Não adianta ficar só esperando. Quando eu aprender, eu vou botar a mão na massa. Não, é o contrário, né? Eu vou fazer melhor porque eu tô botando a mão na massa, porque eu tô fazendo, né? Que são os seus vídeos, né? Também a tua história é bem legal, porque tu foi evoluindo, corrigindo uma coisinha aqui, sempre dá para melhorar aqui, né? A gente sempre trocando informações. Olha, Maurício, quem sabe faz isso aqui, tá legal, mas se tu puder trocar um pouquinho, fizer isso aqui, pode ficar melhor ainda. Então, sempre dá para melhorar. Eu acho que essa é a parte legal das produções em geral, né? Uma das coisas que eu acho que quem tem um pouco mais de conhecimento, ou quem acompanha os canais como os de vocês que falam de vídeos, acho que é uma dúvida muito grande, é a parte da iluminação. Eu, por exemplo, descobri, as salas as janelas da minha sala e dos quartos, elas são muito grandes. Então entra muito sol, porque eu moro em um andar baixo, então entra muito sol num determinado horário. Aí eu descobri que se eu ficar na diagonal dessa janela, eu não preciso de muito recurso, eu só preciso da luz do sol, porque aí ela bate na parede, reflete e tal. Então eu descobri isso. Agora a meta é descobrir como gravar quando o dia está nublado. Porque eu vou precisar fazer isso em algum momento, né? Então é algo que eu ainda estou planejando mentalmente como fazer para colocar a mão na massa o dia que isso precisar, né? O dia que isso acontecer. E eu sei que o primeiro que eu fizer não vai ficar bom. Eu sei que os 10 primeiros que eu fizer não vai ficar bom, porque eu sempre faço 10 de uma vez. Então, eu sei que eu vou ter esse problema no primeiro momento, assim. Mas tu descobriu que dá até para melhorar na edição algumas coisinhas, né? Até enquadramento, dá para fazer um outro recorte na hora de editar. Se não ficou tão bom, dá para melhorar depois também. Nem tudo é irreversível, né? A gente pode trabalhar no vídeo. O vídeo pode ser uma construção. Pode. E a minha história foi muito engraçada, porque quando eu comecei a estudar marketing, a primeira coisa que eu fiz foi comprar um editor de texto, ou de vídeo, que era o Movavi, que eu falo, a gente conversa, eu sempre falo dele, que era um editor de vídeo barato, e eu nunca tinha feito isso na vida. E eu nunca tinha visto um vídeo de YouTube na vida, eu nunca tinha mexido com isso. E o meu esposo mexeu com fotografia, parte de fotografia de eventos e tal, trabalhou com isso um tempo. Então ele tem uma facilidade de enxergar o programa de uma maneira que eu, que nunca tinha mexido, não enxergava. Nossa, mas se você visse os escândalos que eram da minha parte, porque você compra um negócio, você quer que ele funcione sozinho, né? Tem muito disso, né? Você acha que é só apertar um botão, que é só fazer uma coisa e pronto, vai, tá tudo lindo, e não é. Mas o Fabiano tem uma frase que ele sempre diz assim, as pessoas perguntam, mas qual é o editor de vídeo que tu usa? Eu quero usar esse mesmo editor. Ele diz, não é o editor que vai fazer o vídeo, não é o programa que eu usei para gravar, não é o programa que eu usei para editar, não é a câmera que eu gravei que vai fazer milagres. É uma série de... O que vai tornar o produto um produto bom é uma série de outros fatores. É o teu conhecimento, tua capacidade, né, de aplicar o que você aprendeu, na verdade. Às vezes, com muito mais conhecimento, a gente descobre que a gente pode usar... Se tu tem o conhecimento, tu pode trocar de editor de vídeo, por exemplo, tu pode usar diferentes editores, tu vai saber o que tu quer, porque tu já sabe fazer.
O problema é que a gente tem que aprender a fazer, porque nenhum editor vai fazer sozinho. Ou até podem existir algumas coisas automáticas, mas nunca é exatamente como a gente quer, né? Algumas adaptações, existem algumas coisas automáticas, mas o resultado é robô, né? Não é a mesma coisa. E assim, você vai criando prática e hoje para mim é estranho, assim, quando eu assisto uma live que alguém fala assim para mim, eu edito o meu vídeo, né, eu edito um vídeo em 3 dias. Para mim é muito estranho, porque principalmente depois que eu fiz o curso de vocês, que a gente vai aplicando isso e vai se tornando cada vez melhor, né? E tem coisas que você aprende com o curso de vocês, inclusive, aprende a deixar para lá, né? Aprende a não é deixar para lá, mas é entender que não tem aquela importância que você está dando para aquilo. Muda o foco, né? Ajustar o foco do que tem que se preocupar para entregar o produto melhor, né? Então assim, hoje eu ouço isso, eu falo, gente, mas como assim? Porque eu quando eu gravo 10 vídeos por vez. E eu gravo esses vídeos em geral, eles têm mais ou menos em torno de 10 minutos. E eu gravo esses vídeos todos em 1h30. Porque eu emendo uma coisa na outra e vou mandando enquanto ele está subindo para a nuvem, né, para o Google, para o depósito do Google ali do e-mail, eu estou gravando outros vídeos. Então, eu levo um dia para fazer tudo. Que aí, depois que eu termino de gravar, eu vou editar. E aí, depois dessa edição, eu vou fazer as minhas capinhas para o YouTube, vou fazer corte de vídeo para pôr em Instagram, que nem sempre eu estou fazendo. Esses últimos eu não fiz, porque não deu tempo ainda de eu sentar para fazer, mas eles estão prontos, editados. Então, é só eu cortar e fazer a capinha nova para colocar no Instagram. Mas assim, eu faço tudo isso em um dia. Então eu faço 10 vídeos de 10 minutos em um dia. Hoje me assusta ver pessoas que estão na internet com milhares de pessoas seguindo, dizer, nossa, eu edito um vídeo em 3 dias. Aí você vai ver o vídeo da pessoa, é tão simples quanto o meu. Não tem meme, não tem música, não tem, entende? Claro, para levar, a gente sabe que dá para levar 3 dias para fazer um vídeo, dá para levar, a gente leva às vezes mais tempo para fazer um vídeo, mas não depende o que é o vídeo, qual é a ideia, qual é o objetivo, que história está se contando, se é um vídeo, depende do que é, aí foram específicos. Às Mas vezes o eu que por a gente defende dentro da área do marketing digital, do marketing de conteúdo, que é o que a gente trabalha muito focado, vídeo para marketing de conteúdo, o que importa mesmo é o teu conteúdo. O teu vídeo, claro. Por que a gente fala na qualidade de áudio, qualidade de imagem? Porque a ideia, se o teu conteúdo é importante, a pessoa não pode ficar, não pode ser o teu áudio ruim que chama atenção, não pode ser a falta de um vídeo escuro numa tela, numa imagem sem muita nitidez que vai chamar atenção, tem que ser o que tu está falando. Então, para que não chame atenção, a gente organiza para que o que seja importante mesmo seja a mensagem, seja o conteúdo. E, claro, para ganhar tempo na edição, né, Maurício, é preparar o cenário, é pensar antes, é planejar essa gravação antes, ajuda a ganhar tempo. Porque tu só consegue gravar 10 vídeos nesse tempo porque tu já pensou os assuntos, tu já planejou o que tu ia dizer. Todo esse momento antes de planejamento, de pensar, de sentar. Porque quando senta para gravar, é só sentar para gravar, né? A primeira parte já foi, né? A parte que eu sempre falo que é tão trabalhosa quanto, que às vezes as pessoas querem pular. Né? A segunda etapa é a segunda parte. A primeira é preparar todo esse conteúdo, seja através de um roteiro específico, seja através de tópicos, seja mentalmente. Há uma preparação, né? Eu acho que isso é importante também para as pessoas entenderem por que faz tão rápido, né? Exato.
E é uma coisa que quanto mais você faz, mais você tem prática, né? Então, vai ficando. Claro que os meus primeiros 10 não foram assim, né? É, rápido, e eu não estava achando aquilo um espetáculo, mas você tem que começar, né? Você tem que testar, enfim. O Fábio até me mandou uma mensagem aqui, um fax, né? Me mandou uma anotação. Para ter uma ideia de tempo, a gente levou 1 ano para produzir um vídeo para a prefeitura aqui sobre um vídeo turístico da cidade de Osório aqui. Claro, entre captação, o vídeo final tem só 5 minutos, mas para captar as imagens, captar imagens dos eventos, os eventos precisavam acontecer. Então, claro, para finalizar, daí finalizar o roteiro, depois finalizar a edição e aí se descobrir que faltava algumas coisinhas, mais uns detalhes, entre gravar tudo e depois ainda mais editar, ainda levou mais uns 2 meses, mas claro, é um produto específico. Vídeo de conteúdo, a nossa teoria é outra. Vídeo de conteúdo ele tem que ser o mais simples possível, porque o trabalho, o que a gente entrega tem que ser mais importante, né, do que o trabalho. Não dá para levar 3 dias para fazer um vídeo de 5 minutos para conteúdo para as redes sociais, né? Não é que não dá. A gente não precisa levar, a gente pode, existem hoje técnicas aí que podem nos ajudar a fazer um vídeo para o Virou o mesmo cenário cenário que das tem coisas. usado, que está E sendo dá bem para fazer, legal, e tá uma tudo coisa certo, característica. né? Eu mudei. Essa árvore fica na sala, eu mudei pro quarto, pus ela aqui no cantinho aqui para poder fazer essa live para não ficar tão branca a parede e tal. Viu? E são detalhes, né? Às vezes as pessoas ficam. São detalhes que fazem a diferença na hora de gravar. É observar. A gente brinca muito. Ah, vai gravar em casa, não tem problema nenhum fazer, não precisa ser num estúdio. Mas cuida o que tem atrás, cuida o que tá. Se a imagem não está poluída, se não está suja. A gente até brinca, cuida se não tem um brinquedo pendurado, casa com criança, se não tem um brinquedo pendurado, se não tem. Uma vez, o Fábio sempre lembra e conta isso mais de uma vez, que nós estávamos assistindo um curso e tinha um gato se lambendo atrás da mulher que estava dando o curso. Claro que o que a gente... Não me lembro nem qual era o curso, mas o gato se lambendo atrás me chamou a atenção, que era numa estante um gato se lambendo. Então, claro, a gente fala na hora de gravar pequenos detalhes que podem distrair. E se o nosso foco é trabalhar com marketing de conteúdo, tudo que a gente não quer é que a pessoa se distraia. A gente não quer que a pessoa fique prestando atenção no que tem atrás de nós, o que tem, ela quer que a gente quer que a pessoa preste atenção no que a gente está contando, no que a gente está compartilhando. Então, por isso a gente fala dessa questão de ter um ambiente mais harmônico, ter um ambiente que não chame atenção pela falta de objetos ou pelo excesso de objetos. Nossa, É muito do bom senso. Acho que é muito do bom senso também, né? Do que tem a ver com o seu conteúdo. Se tem, deixa lá, né? Se você fala para a mãe que está preocupada com criança e tal, deixa lá, né? Não, é que nem roupa, quando as pessoas perguntam, que roupa eu vou gravar? Tudo é muito relativo, claro. Mas tem o cuidado com o cenário, com roupa, com esses detalhes, ele tem que estar relacionado diretamente com o assunto. Agora entrou aqui, ó, o JJ entrou aqui, tenho certeza que trabalha com parkour, não vai gravar de terno e gravata, não vai fazer um vídeo de terno e gravata, porque não é o objetivo. Então, o foco não pode combinar. Assim como um advogado fazendo um vídeo de sunga na beira da praia, se ele for falar de conteúdo, não vai chamar ou melhor, vai chamar muita atenção, mas não vai conseguir ter a mesma credibilidade, porque não é o que se espera de um advogado, que ele esteja de sunga na beira da praia falando sobre legislação, né? Assim como vai falar um assunto mais sério, também dando mamar para a criança na hora... Não combina. Não combina com o que... Depende muito do que tu está falando. Agora, está falando da realidade, da realidade de estar trabalhando em casa com as crianças, está falando nesse momento. E aí, sim, não tem nenhum problema que passe uma criança correndo, que chore um bebê, que a mãe... Que vai passar. Que vai passar. Pois nas primeiras lives aqui, meu filho adolescente bem distraído, passou aqui atrás, de pijama,
né, veio pegar um negócio na impressora, nem se deu conta, isso que a gente avisou, a gente vai entrar ao vivo, mas nem ouviu, quando vi, estava ele aqui atrás passando, que bem faceiro. Então são coisas que, mas tem a ver com o contexto, a gente estava justamente falando desse desafio que a gente está, de todo mundo dentro de casa, não podendo sair, né, nessa situação mais complexa, as crianças sem escola, então não tinha nenhum problema. E ao vivo também as coisas, muitas vezes fogem do nosso controle. O ao vivo e o gravado tem essa diferenciação, né? Se eu estou fazendo uma coisa gravada, eu posso, se eu não gostei, não editar, se eu não gostei, eu posso tirar, Eu posso costumo eliminar colocar o gato. Eu costumo colocar na edição como erro. Eu ponho imagem em preto e branco e toco o barco, que às vezes não dá para você tirar também, porque está muito emendado uma explicação com aquilo que aconteceu. Então, né? Não, e há uma teoria que a falha conecta, o erro conecta. Porque quando o vídeo está tudo muito certinho, não tem nada, não cria a mesma conexão quando tu revela que tu também falha. Porque às vezes as pessoas pensam, elas olham os vídeos, eu às vezes escuto, ai, que legal, eu queria ser que nem tu que não erra. Como que não erra? Eu erro, eu gaguejo, eu paro, eu me perco no texto. Então, assim, e às vezes as pessoas não se dão conta que sim, quando a gente edita que a gente limpa os erros, na hora de gravar a gente limpa, né? Então mas acontece em todos os tipos de erro de gravação, né? Então deixar os erros é uma opção que cada vez mais se tem utilizado no marketing de conteúdo, no marketing digital, deixar ou no final ou no meio da gravação. Esses dias até o Fabia deixou um dele que era no meio da gravação. Então dá para brincar com isso, mostrando para a pessoa que está assistindo que é um vídeo feito por pessoas. Porque as pessoas também, se fala muito hoje dessa questão da conexão, né? O que cria conexão? É esse lado humano. Bom, tu opta pelo o teu batom vermelho, tu até brincou isso, eu me lembro do dia que tu me contou que tu acordava de manhã já de batom vermelho, que tu usava sempre o batom vermelho. Eu passo Se batom. se é uma característica tua, não, eu vou tirar o batom para gravar. Não, é uma característica tua, já era, então faz parte manter, né, essa... Quando as pessoas perguntam, o que pode, o que não pode, na verdade não existe o que pode, o que não pode. É o que combina com a mensagem que tu quer passar, o que combina com o que tu tá produzindo. E é legal que aqui a gente tem essa liberdade, né, de ser a gente. Que eu me lembro na época que a gente ia fazer, o pessoal da minha geração, tudo, ia fazer uma entrevista de emprego, tinha sempre aquele negócio, você não pode o esmalte vermelho, você não pode o batom vermelho, a roupa não sei o quê. Você pirava, você enlouquecia, porque às vezes você achava um detalhe que em algum lugar diz que não podia, você enlouquecia porque você achava que você não tinha passado numa entrevista por causa disso, né? E aqui não, aqui as pessoas estão interessadas com o que de fato você tem a oferecer, e não com a roupa que você veste ou com o comportamento que você tem. Claro que você tem que ter um comportamento adequado, né? Mas... Pri, deixa eu te falar uma coisa, fazer uma brincadeira que acho que a gente deve estar estourando o tempo já, né? O Fabiano me falou que tá quase no fim, ele falta pouco. Então, eu ia falar, a gente falou de maquiagem, a gente falou dos rituais, né, para fazer a gravação, falamos dos medos, mais que a gente falou. Falamos das edições de meme. A gente pode marcar uma live depois, se vocês quiserem, para a gente falar de copy, que eu acho que você tem muito a dizer também sobre isso. E aí, pessoal, manda as perguntas, as dúvidas que vocês têm que a gente possa tirar, né, nesse momento, agora no finzinho da live. A Lucilene está falando que ela tá aprendendo, que ela está começando no marketing digital, está empreendendo. Então, quem começa, quando a gente começa a trabalhar no marketing digital, às vezes assusta, porque a gente pensa, eu tenho que aprender tudo isso. Mas só tem uma maneira, botando a mão na massa, fazendo, verificando. Tem coisas que funcionam para um perfil, tem coisa que funciona mais para outro. Tem um horário melhor para postagem. Não existe uma regra, todo mundo, esse é o melhor horário, depende de como o teu público. E como é que tu vai descobrir isso? Só fazendo. Copy é um assunto bem bacana mesmo. Tem pano para manga para falar aí sobre isso, sobre como pensar, como fazer a copy de um vídeo de vendas, de um vídeo de conteúdo. Tudo isso dá para falar aí mais uma live inteira sobre isso. Tem razão aí nesse assunto aí, que é outro assunto aí que dá para
para se espichar um monte, né? Como é que é se espichar bastante? Ai, viu? A pessoa não. Fui inventar de ficar de perna cruzada, agora adormeceu a minha perna, viu? É assim. É bom, já faz exercício depois para voltar, né? Falamos da questão de edição, da questão da dificuldade de editar, que às vezes o editar ele é mais difícil. Quando a gente não edita, ele é muito mais assustador, né? As pessoas precisam, para dominar a ferramenta, eu sempre recomendo fazer. É como começar a gravar seus vídeos. A gente muitas vezes se trava com medo e quanto mais se trava, mais travado fica. Menos resultado vai ter, porque vai fazer menos. E desculpas, a gente sempre vai ter muitas, né, Maurício? Com certeza para fazer. Sempre tinha alguma outra coisa para fazer mais importante do que gravar vídeo, do que editar vídeo, do que fazer isso. Sempre tem, a gente sempre se boicota. Então, tem que pensar, estabelecer, vou fazer tantos vídeos hoje, vou postar X vezes por semana, vou fazer isso. E o que a gente pode falar de dica para organizar as redes sociais? O que tu daria de dica, por exemplo, para a Lucilene, ali, a Lulu Lingerie, que ela falou que está começando no marketing digital. O que tu daria de dica para a feed? O que ela tem que pensar assim, para quem está começando? Para quem está começando em rede social, acho que a coisa mais assim, fundamental, antes de qualquer coisa que você possa pensar em atuar mesmo, é você descobrir com qual público você quer conversar. Então, para isso, existem algumas perguntas. Você precisa saber, a princípio, a idade desse público-alvo, né? Ou persona, ou avatar, enfim. A idade desse público-alvo, o que esse público gosta de fazer, se esse público é solteiro ou não, porque o público que é casado compra de forma diferente do solteiro, fala de forma diferente, né? A linguagem é diferente, a responsabilidade é diferente. O que essa mulher, por exemplo, quer atingir, né? Se às vezes o público que você quer atingir na internet é o público que compra uma lingerie para seduzir, ou é o público que compra uma lingerie para o dia a dia, né? Que é isso que você vai começar a postar, você vai começar por aí. Na verdade, na internet você tem que ter um nicho de mercado, você tem que escolher para quem você vai falar e falar, a princípio, para aquele público 100% que você escolheu. Depois você pode se estender a outros assuntos relacionados aos seus produtos, né? Acho que esse é o principal, assim. Deixa eu ver aqui que chegou os nossos fax aqui. Ó, veio do Facebook aqui, é isso? Que a Lulu tem umas roupinhas bem lindas mesmo, eu gostei, ó. Então veio aqui. Ó, foca no plus size. Então, já tem um público diferente, já conhece seu público. Então, claro, qual é a importância? Essa é uma fala independente, quando alguém vem me falar sobre como é que eu vou fazer orçamento de vídeo, quando a pessoa vem me perguntar sobre conteúdo para as redes sociais, o que eu coloco, o que eu não coloco, eu sempre falo que esse é o primeiro passo, conhecer o seu público, pensar para quem que com quem tu tá conversando. E a informação sempre como eu posso ajudar o meu público? Essa eu acho que é a pergunta-chave, assim, como eu posso ajudar? O que eu posso falar que pode ajudar o meu público? Qual é a dor maior? Qual é o problema que ela enfrenta? No caso, no plus size, o que elas estão procurando? O que elas querem? O que elas buscam? O que eu posso levar de conteúdo para agregar? Porque no momento em que a gente ajuda as pessoas de alguma forma, a gente começa a criar uma conexão. Então, nesse caso da Lulu, essa é a primeira coisa que ela tem que pensar, é nesse sentido, assim. Não sei, vou conversar com ela, depois até vou chamar e vamos conversar aí, eu quero conhecer melhor o teu projeto aí. Essa é a primeira coisa que a gente que tem que nortear o teu projeto. Como eu posso ajudar? Como eu posso contribuir? Que informação eu posso levar de relevância? E é um público, no caso desse público específico plus size, você vê muita reclamação de querer usar uma coisa sexy e não ter, por exemplo, né? De ter aquela ideia de que tudo que é plus size tem que ser limpo, de uma cor só, né? Não pode ter uma renda, não pode ter... E elas se sentem excluídas disso, né? Outro público que também se sente, hoje em dia, que a gente vê muito,
que se sente muito excluído de muita coisa na internet é o público de 50 anos, né? Você quer que alguém fale para você, e não tem, não é uma coisa comum, né? Em várias áreas, na medicina, na saúde, na moda, né? Que alguém que ainda não chegou. A Fabiana está me dizendo que está terminando o nosso tempo aqui. Mas é bem interessante essa tua observação, que alguém que ainda não chegou na terceira idade, mas está ali, já não está no auge da juventude, está no limbo ali, né? Então é um público bem carente. Eu não tinha me dado conta desse público aí, nesse limbo. Você não tem representação. Fabiana, contagem regressiva aí, nos avisando que falta 1 minuto. Então... Deixa eu só dar um recado. Para quem precisa de mais explicação sobre o público-alvo, no meu Instagram tem um post só sobre isso, que tem um avatarzinho ali no meio da postagem. Aí depois dá uma olhada lá, que tem algumas perguntas que podem ser feitas, algumas coisas a mais aí que complementam. Não vou conseguir a tempo. O arroba é analista, como é que é mesmo? Agora esqueci. É analista de redes sociais, né? Isso. Então, entrem lá e mandem qualquer dúvida, mandem também por direct, que a gente ajuda aí, eu encaminho qualquer coisa, encaminho para a Morise. Quem tem dúvidas aí sobre marketing digital, sobre redes sociais, sobre como estruturar, e que o segredo de fazer vídeos é começar, né, Morise? É botar a mão na massa e não se acanhar, né? Não ficar se escondendo atrás de desculpas. Em qualquer coisa, né? Porque, na verdade, tu fez uma reviravolta na tua vida, tomou um rumo que tu nunca tinha imaginado e conseguiu descobrir satisfação em outra área, e bem diferente do tempo todo que tu estudou, né? Exato. E tô crescendo. E outra coisa que as pessoas precisam saber, que a gente estava falando no começo do vídeo, marketing não é milagre. Para conseguir o meu primeiro cliente, depois que eu mudei e fiz essa transição de carreira, eu demorei 9 meses para conseguir o primeiro. Então, pensa no desespero que foi antes. Inclusive, esse é um projeto que eu tenho, que eu quero fazer lá no meu YouTube, que eu quero que os empresários contem essa parte, que ninguém conta, que é o quanto tempo você se lascou lá fazendo as coisas, achando que não ia dar certo, e que você fez porque você não tinha outra alternativa, foi lá e fez, e acabou que um dia você acordou e a coisa deu certo, entendeu? E depois começa, né? Quando tu tem um cliente, começa a surgir outro, um indica para alguém, as coisas começam a acontecer. O início, quando a gente está plantando, mas é muito parecido com a plantação, né? Quando a gente coloca a semente na terra, o que acontece? Tu não enxerga nada, mas tu tem que ficar ali molhando a terra, tu tem que ficar preparando, tem que ficar ali esperando germinar até aquilo dar fruto, às vezes demora muito. Bom, agora sim, quando entra o reloginho na contagem regressiva, agradeço a todo mundo que veio nos assistir, o pessoal do Facebook também, muito obrigada. Gratidão, Morise, por ter vindo compartilhar a tua experiência conosco. Vamos marcar mais outros assuntos. Vamos marcar mais.